Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Nos programas anteriores, falamos quem são os corpos de energia que estão em missão para dar causa ao animal racional, que esse corpo de energia ser humano só faz um de cada vez, e falamos que o corpo de energia só faz um, e falamos se faz um, por que a população cresce tanto? E hoje, agora nesse programa, vamos falar mais sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito interessante. Porfírio. A questão fundamental é que o racional superior, numa linguagem simples, em nível de compreensão de todos, independente de formação acadêmica ou não, ele nos mostra com as suas palavras que, no princípio, o antes de ser tudo, o antes de ser este universo, era energia, energias puras. E que existe um primeiro mundo que deu consequência ao segundo mundo, né? O primeiro deu consequência ao segundo, porque não há efeito sem causa, essa é a lógica. E se existe o filho, é porque existe o pai. Então, a lógica básica da apresentação da cultura racional está nesses termos. Se nós estamos num mundo que é um segundo mundo, existe um primeiro mundo que deu consequência. E isto já tinha sido postulado pela sabedoria greco-romana. Já todo mundo sabia, estaria, vamos dizer assim, os pensadores do pedaço já sabem há muito tempo que tem que existir um mundo que é o mundo que deu causa a essa transformação. Justamente por essa questão lógica. O que os pensadores não conheciam era exatamente o contato com este primeiro mundo. E quem estabelece este contato é um aparelho do primeiro mundo que nasce aqui na Terra, como na personalidade do senhor Manuel Jacinto Coelho, e que serve de aparelho para que este primeiro mundo transmita as informações de lá para cá. Um mundo de energias puras, limpas, perfeitas, de vida eterna. Uma massa de energia cósmica, nós não temos como definir ou compará-la. E ele fala nesses termos. Porque não existe na matéria ou neste mundo nada que possa se comparar com o mundo racional. Que pode até ser outro nome, aliás, nem tem nome, porque energia não tem nome. E isso já começamos a compreender melhor a coisa. Nomes nós temos aqui para a nossa identificação, mas no mundo racional não há necessidade de nomes. No mundo espiritual já não existe nomes. Os guias e protetores que a parte mística trabalha, são nomes criados aqui, são magistérios criados no pensamento humano, e não deles, eles não têm nome. Os espíritos do espaço, os habitantes, astros, ninguém tem nome. O nome é por nossa conta, na forma de aprendizagem primária, que estamos num curso primário aqui neste mundo. E a linguagem do racional superior, ela vai se adaptando inclusive ao nosso próprio entendimento, por isso ela vem numa forma bem simples. Ele começa a falar de fluidos, e depois ele começa a falar de energia, e no final tem pessoas que acham que é a mesma coisa, mas há uma certa gradação de entendimento, vai se aprimorando. E podemos assim, mais ou menos nesses termos, ou com essa terminologia, dizer o seguinte: ele nos prova que o mundo racional, que é a base de tudo, e a lógica e a planície racional, que é a lógica, em linhas gerais, do mundo racional é de onde todos saem, e a planície é de onde todos vêm. Né? Então a base está no mundo racional e a lógica está na transformação desta planície. E aí então nós começamos a construir este segundo mundo, dentro desses termos. Então um mundo onde não há efeito sem causa. No primeiro mundo também é assim, não há efeito sem causa. Passou do limite, deu causa a essa coisa toda, a essa transformação, mas fora do natural. Então o que nós podemos observar é o seguinte: se no mundo racional não existem máquinas, são energias puras. E ele diz isso: no mundo racional não existem máquinas, no mundo racional não existe matéria, não existem mecânicas também, tão pouco, porque as mecânicas são derivadas das máquinas, e as máquinas são derivadas da energia. Então, o antes de ser, tudo é energia, energia pura, limpa e perfeita. Primeiro mundo. E aqui embaixo o processo se repete, mas de uma forma já desdobrando a parte mecânica, motora da vida, porque a vida passou a viver fora do seu estado natural.
porque no primeiro mundo são eternos, de vida puros, limpos e perfeitos. Então não tem máquina, não tem mecânica, não tem desgaste, por isso são eternos. Né, Edivaldo? É verdade. É por isso que não lembramos das formas anteriores a essa, porque aqui tudo é uma transformação, né? De transformação em transformação. É como o Racional nos explica no primeiro volume, onde ele nos explica a transformação, como ocorre a transformação e por que não entendemos a forma anterior que tínhamos. Aí ele fala sobre o bicho do queijo, né? O bicho do queijo, depois que o queijo apodrece, dá um bicho. Aí esse bicho do queijo, ele pode ter uma ideia que saiu do queijo. Que até então ele ainda está vendo o queijo. Mas ele não sabe que veio do leite. Ele também não sabe que o leite veio da vaca. Muito menos ele vai alcançar que o leite veio da vaca e a vaca comeu o capim. Então o bicho do queijo é um capim transformado. Por isso que perdemos noção do que éramos em vidas passadas, não só em forma natural de pessoa, como em forma de energia. Perdemos esse discernimento, porque passamos de uma forma para outra e essa forma é tão diferente que a pessoa não vislumbra o que poderia ter sido. Então o ser humano hoje, não sabendo o que foi e se entendendo como que é, sendo o principal, ele perde noção do que é espírito e do que é energia e do que é matéria. Ele se baseia sempre na matéria como sendo essa forma primordial. E essa forma de matéria não é uma forma primordial. Antes de ser matéria, éramos energias, passamos por várias transformações e hoje estamos aprendendo nesse contexto que o Racional nos explica de forma bem simples, como essa explicação do bicho do queijo, né? Então, nós temos uma ideia. Por menor que seja a cultura da pessoa, ele tem uma ideia, porque ele visualiza a vaca, o queijo, o capim, e ele entende que realmente o bicho do queijo saiu do capim, né? Não tem como ele não visualizar. Então, nós, seres humanos hoje, como aparelhos racionais, na fase do terceiro milênio, na fase do desenvolvimento do raciocínio, estamos tendo essa compreensão dessa forma simples que o racional nos explica e nos detalha de forma bem completa. Agora, eu gosto muito de ouvir o Dr. Carlos falar e eu gostaria que ele continuasse esse tema que eu acho bem interessante. Dr. Carlos. É verdade. A questão é que espiritualização foi um grande trabalho da natureza e quem estava em missão, habitantes do astral inferior, sob supervisão do astral superior, desenvolvendo a primeira metade, né? Porque todos são espíritos, todos vivem de experiência, todos estão na metade do saber. Agora, com a imunização racional, é que vamos alcançar o saber completo e vamos ser um ser completo, né? A questão das linguagens é que a espiritualização sempre usou linguagem místico-religiosa, com muitos mistérios, com muitas coisas ocultas, né? E o artifício usa uma linguagem técnico-científica. Foi necessário, foi feito pela natureza, só que chegou num ponto de contradição, de paradoxo, que a linguagem dessa do artifício é a tecnociência, e a tecnociência acabou substituindo a metafísica e o povo ficou sem nenhum amparo, não acreditando mais em nada, houve uma desconstrução daquela questão da fé cega e ficamos sem pé, né? Sem pé e sem cabeça, sem chão. E aí a cultura racional vem com essa sua simplicidade trazer a revelação de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, na máxima simplicidade, que são a questão das 7 sementes, 7 partículas e 7 partes da natureza, que fica fácil da pessoa entender e compreender, como o Edivaldo deu um exemplo do primeiro volume também, que é fácil de entender e compreender. Quando a pessoa vai se desenvolvendo pela leitura, fortalecendo a mente, e não precisa a pessoa guardar tudo, não. A questão é sentir a energia que está na leitura.
sentir o seu desenvolvimento do raciocínio, que é desenvolvido sem sentir, como se falou no outro vídeo. O racional dá o exemplo que a gente cresce sem sentir, a gente envelhece sem sentir e desenvolve o raciocínio também sem sentir, né? Então, o desenvolvimento chega num ponto que ele começa a esclarecer as três mecânicas, que já é uma outra linguagem ponte com a técnico-científica, né? Então, eu costumo dizer, já de muito tempo, por quê? Porque botaram na minha cabeça, lógico, que a cultura racional é um denominador comum de linguagem. O raciocínio é um tradutor de linguagens. E aí, quando a pessoa começa a ver que ela está entendendo coisas que não era capaz de entender, eu já ouvi isso muito de estudantes, conheço já bastante gente no meio há muito tempo, pessoas muito simples que não tiveram instrução acadêmica, que são bem poucos que conseguem, né? A natureza que bota como missão da gente. E aí as pessoas conseguem acompanhar um discurso de um cientista, de um prêmio Nobel, e a pessoa fez mal o primário e consegue acompanhar, entender, compreender e falar sobre aquilo, porque o desenvolvimento do raciocínio, feito pela leitura do livro Universo em Desencanto, dá essa tradução de linguagem, né? É isso que eu queria comentar aqui. De todas essas transformações que se passaram aí pelos tempos idos, a que mais assusta, né, a meu ver, é a fase onde surgiu o pensamento e a imaginação e tudo aquilo que o homem fez em cima disso, né? A evolução do pensamento que partiu do nada lá, ou seja, éramos selvagens, não tinha, sem instrução nenhuma, sendo que antes de sermos selvagens, eram monstros, totalmente esquisito, né? Então essa passagem de monstro para selvagem é como se tivéssemos o primeiro flash da humanidade. Qual seria a primeira imagem? Por exemplo, nós temos na nossa vida a primeira imagem onde a gente se viu como gente. E eles lá, né, no início, que imagem que eles têm? Deve ter sido, de acordo com a antropologia, deve ter sido aquela imagem de quê? Um pântano cheio de bicho e uns querendo engolir o outro, e aquela briga de vale dente e tudo. A ponto de que, para se ver livre daquilo, só tinha um jeito de correr para fora daquilo ali, entrar para a selva, né? Daí surge o selvagem, quer dizer, por uma necessidade talvez. Mas aí a do pensamento, a fase do pensamento, assusta devido ao que foi feito nesse período, né? O surgimento de todas essas divisões, a começar pela filosofia, que são distribuídas em várias, né, antigas e tal, continuando pelas religiões, que são várias, e a variedade leva ao incentivo de um ser contra o outro, e dali surge a necessidade de ser melhor. Tudo isso facilitou e muito a evolução. E dando continuidade também às artes, né? Ora, a arte aí, que imensidão de coisas que são. E para chegar até, nesses últimos séculos, para chegar até a ciência, que é aquela que é dona da verdade. Então, tudo isso, os movimentos através quer da terra, da água, do ar, tudo isso foi através da ciência, né? Chegou a aviador, olha que monstro, que coisa maravilhosa, né? E aí a gente chega agora, olha para tudo isso, essa quantidade de máquina que está aí, que ela é responsável pela destruição também de muita coisa. Tudo que acontece todo dia aí, vai ver, está na máquina, né? A máquina está lá na frente, a julgar pela própria arma, que é a bomba, que não deixa de ser uma máquina também, né? E
E agora a gente vê que tudo isso que a gente que leva esse susto, que leva a gente a achar que foi maravilhoso, que algum lá é o tal, né? E nós, de um modo geral, somos o tal. Mas chega o momento de dizer, a partir de agora, tudo isso aí vai cessar. Tudo isso aí só foi útil para a preparação sólida de algo que estava para chegar, que é o raciocínio. Aí vem a energia original, já que o assunto aqui é mais ou menos energia, né? Vem a energia original, que é a energia racional, a energia que caracteriza o ser animal racional. Tá? Racional, porque tem esse resquício dessa energia. Então chegou o momento dessa energia desenvolver o raciocínio, e aí é que temos a garantia, ou o incentivo, ou entender por que temos que retornar ao ponto de origem. Tá, mais ou menos isso que eu queria. E quem retorna, que é exatamente o que acompanha todas essas transformações, que é o raciocínio. E por ter acompanhado nessa bela descrição que você resumiu aqui, que terrível, né? Diga-se de passagem, mas é bela porque é rica de detalhes, e o raciocínio agora está com saudade de voltar ao seu mundo de origem. Por isso que a cultura racional tem a finalidade objetiva de desenvolver o raciocínio de todos. Compreender tudo isto, estudar isso tudo e voltar ao seu estado natural. E aí, cessando a causa, cessa o efeito. Porque quem dava causa à existência humana, da forma que vinha se transformando, a imaginação, o pensamento e agora o raciocínio, é o raciocínio que é o agente causador disso tudo. Se ele se retira, desmaterializando ele deste mundo, aí voltamos ao estado fundamental. Cessando a causa, cessa o efeito. Se você gostou do nosso vídeo, esse e os outros, dê um like. Compartilha lá, curte lá. E pode compartilhar também no Facebook para todos saberem, para divulgar mais ainda a cultura racional. Não deixe de ler o livro Universos em Encanto. Não perca tempo. Leia o livro Universos em Encanto. Muito obrigado pela sua atenção. Salve.